Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, sua solução financeira. Bom dia, Alex. Bom dia, Eto, Natan. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz, 98.3. E aqui sou o Padre Vicente, mais uma vez. Vamos falar sobre a palavra do especialista, sobre a questão da hierarquia da igreja com relação a esses departamentos, podemos dizer assim. Eu queria ver logo a questão estruturante com relação às 3 ordens que nós temos com relação a algumas questões e curiosidades que as pessoas têm. Por exemplo, nós temos, em termos de ordem, o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Essas 3 ordens são, então, vivenciadas na igreja, oficialmente, não é? Essas outras questões que nós temos de cônego, monsenhor, cardeal, papa, são apenas títulos que se dão no decorrer da caminhada do padre, não é? Então, nós temos o diácono em 2 esferas, o permanente e o transitório. O permanente é aquele que faz opção para o casamento, ou então também vivencia o celibato, sem casar, não é? O padre é essa segunda ordem, que aí se ordena para realmente exercer o seu papel, auxiliando então o bispo. E nós temos o episcopado, que é a ordenação do bispo, né? O bispo que se ordena para tomar conta da diocese. Aí vem agora o entendimento para a nossa realidade estruturante com relação à arquidiocese, matriz, paróquia, capelas. Então, nós temos a diocese, que é essa porção de uma região que é colocado lá um bispo e junto àquela diocese várias paróquias, como também várias capelas, né? Então o bispo é responsável por aquela circunscrição daquela diocese, que ele vai responder por ela, e nós chamamos de igreja particular. Por exemplo, Mossoró, Caicó são dioceses, cada uma dessas tem seu bispo e são independentes. Natal é a arquidiocese, por ser então assim a primeira do estado, né? E também está lá o arcebispo. Não é que o arcebispo ele coordene as 2 dioceses, não, ele tem a vida dele própria também, não é? Mas ele é aquela figura responsável por esse governo arquidiocesano em comunhão com os demais bispos da circunscrição dessas 2 dioceses. Aí nós temos as paróquias, né? As paróquias que têm a matriz e que têm suas capelas. As capelas são aquelas igrejas menores, né? Que você pode encontrar numa fazenda, numa comunidade rural ou urbana, que é uma igreja menor do que a matriz, que junta os fiéis para ali rezarem, terem uma intimidade com Deus. Então, diocese, paróquia, capelas, né? Tudo está interligado. A capela ligada à paróquia, a paróquia ligada à diocese ou arquidiocese. E tudo isso formando um só corpo, tendo aí em vista, não é, a cabeça Cristo, sendo representado na terra pelo nosso Papa hoje, Francisco. Então, as diretrizes, nada posso fazer na paróquia sem ter a diretriz da diocese, nada a diocese pode fazer se não tiver também a diretriz de Roma. A gente não trabalha cada um por si, não, é uma ligação, né? Depois também tem os santuários. Credísla perguntava, tem uma vida independente? Os santuários têm outra dinâmica, não é? Mas não deixa de ser interligado a essa realidade. Aqui o nosso, por exemplo, ele é um santuário arquidiocesano, mas ligado à nossa paróquia. Eu, como pároco, respondo pela paróquia e pelo santuário. Futuramente, não é? Futuramente, esse santuário pode ter uma vida própria com o seu próprio reitor, com a sua própria equipe sacerdotal, dando assim essa assistência espiritual aos fiéis que ali chegarem, não é? Não está desvinculado, não é? O santuário não está desvinculado da paróquia nem da diocese. Está unido diante do trabalho que se tem. Basílica menor ou maior é apenas uma definição, não é, daquilo que de reconhecimento pela história, não é, reconhecimento pela história, pela devoção que se deve ter. Então, no nosso estado, nós só temos uma única basílica hoje, que é a de Acari, e é tida como basílica menor, porque a maior está em Roma, não é? Então, basílica menor, diante da estrutura que tem, não é? E também da religiosidade e também da, vamos dizer assim,
diante da influência que se tem. Quando eu falo influência, a influência política, religiosa, não é? Por exemplo, o padre Flavinho, que hoje é muito influente lá em Roma, por ele ser de Acari, por ele ter essa devoção, por ele ter essa questão de estar aqui em Acari 15 dias, praticamente, desde o início da festa até o final. Então ele conseguiu essa proeza de Acari ter esse título de Basílica Menor. Chegando a oportunidade daqui ser sede de diocese, como a gente sempre diz, já temos a catedral pronta, que é a nossa matriz, não é? Futuramente, o bispo que tiver à frente, achar pequena a catedral e tiver interesse e condições financeiras de construir outra em outro local, então se constrói outra catedral. Por exemplo, Natal, a vida toda a catedral foi ali na Praça André de Albuquerque, se eu não me engano, né? Ali. E em 88 finalizou-se a nova catedral. Então passou a questão governamental para a nova catedral e continuou sendo a antiga matriz da apresentação, né? Ali onde hoje continua como a antiga matriz. Então é só questão estruturante. Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 24.500. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 19.900. Travessa Miguel Nunes, 32, Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 84 99208 2619.